Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, você já me conhece e nós vamos falar sobre mais um tema interessante de representação comercial. Hoje nós vamos falar sobre as situações e como fica o contrato de representação comercial quando a empresa representada apresenta um pedido de recuperação judicial ou em que é decretada a falência da empresa representada. Vejam, se você tem um contrato de representação comercial ativo, vigente, com uma empresa representada, e ela apresenta um pedido de recuperação judicial, você não necessariamente terá esse contrato rescindido. Enquanto que, se for decretada a falência da empresa representada, aí sim, nesse caso, o seu contrato de representação comercial estará automaticamente rescindido. Vamos diferenciar aí o que é a recuperação judicial da falência. Primeiro é preciso que nós tenhamos em mente que a recuperação judicial é um pedido da empresa para que ela possa literalmente se recuperar, Ou seja, ela vai passar por um processo judicial em que vai ser nomeado um administrador e esse administrador vai acompanhar esse processo, fazendo os pagamentos que devem ser feitos e honrando com todos os compromissos da empresa, até que ela se recupere financeiramente, e cumpra com as suas obrigações junto aos seus credores. Nessa situação, o contrato de representação comercial continua vigente, porque na recuperação judicial, o principal objetivo é que a empresa se mantenha em atividade, é que a empresa continue funcionando para assim poder arcar com os seus compromissos junto aos credores. Dessa forma, o contrato de representação continua vigente e o representante continua fazendo jus às suas comissões. O contrato só vai ser rescindido, em caso de recuperação judicial, se no curso da recuperação judicial o representante comercial deixar de receber as suas comissões, ou seja, se a representada deixar de fazer o pagamento das comissões. Isso caracteriza inadimplência e a inadimplência é um dos justos motivos para a rescisão do contrato de representação comercial, previsto lá, você sabe, no artigo 36 da Lei 4886 de 1965. No entanto, se o caso for de decretação da falência da empresa representada, a empresa, nesse caso, tem as suas atividades encerradas. E com o encerramento das suas atividades, você tem a rescisão do contrato de representação comercial, de maneira unilateral, motivado pela representada. É a representada quem está dando causa à rescisão do contrato de representação comercial. Nesse caso, é devida a indenização prevista lá no artigo 27, a linha J da Lei 4886, que você sabe é a lei que regula as relações de representação comercial. Tanto essa indenização do artigo 27, a linha J, quanto o prévio aviso previsto lá no artigo 34 são devidas. Mas o representante comercial ele vai precisar se habilitar na falência. Ou seja, ele vai precisar entrar lá, habilitar o seu crédito a um incidente processual em que ele habilita o crédito para poder sim receber aquilo que ele tem direito a receber. Agora, vamos tratar no caso da recuperação judicial. Vamos dizer que a empresa, passando pela recuperação judicial, deixe de fazer o pagamento das comissões e o representante comunique aí a rescisão do contrato de representação comercial com o consequente pagamento das indenizações. Se a empresa não fizer o pagamento das indenizações, o representante comercial será obrigado
a acionar o judiciário, ou seja, a mover uma ação de cobrança contra a empresa representada, para, com o título judicial, entrar lá na recuperação judicial, no juízo da recuperação judicial, e poder, assim, habilitar o seu crédito e receber aquilo que ele tem direito. É um pouco mais complexo do que no caso da falência. No caso da falência, você não precisa do título de crédito, né? Basta que você faça um incidente processual de habilitação de crédito na falência para você ter respeitado os seus direitos. É óbvio que nessa habilitação você vai ter que comprovar que você tem direito àquele crédito, mas é uma coisa um pouco mais simples. Tem um detalhe aí, em tudo isso que a gente está falando, que é uma situação em que o representante comercial já rescindiu o seu contrato, tem uma ação judicial em andamento ou finalizada, né? E a empresa entra em recuperação judicial ou fale, né? Ou é decretada a sua falência. Nesses casos, nós vamos observar o que está escrito no artigo 44, parágrafo único da Lei 4886 de 1965, certo? Que diz, primeiro, que os créditos do representante comercial, referente a comissões, indenizações, comissões inclusive vincendas, né? Aquelas que estão a vencer, as comissões em carteira, por exemplo, são equiparados a créditos trabalhistas, ou seja, tem preferência no recebimento em caso de recuperação judicial ou de falência. E o parágrafo único diz que o título executivo judicial, que garante o crédito do representante comercial, se ele transitar em julgado após o deferimento da recuperação judicial ou do decreto da falência, essa decisão, essa ação, a cobrança desse crédito não se submete ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Ok? Mas isso a gente vai abordar com mais detalhe num outro bate-papo. Por enquanto era isso que eu tinha a falar com vocês e vou novamente pedir, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, deixem o seu joinha, nos mandem sugestões e nós teremos imenso prazer em continuar aqui discutindo com vocês temas interessantes de representação comercial. Até a próxima semana e um forte abraço.